Vamos começar nosso primeiro vídeo sobre equações de Maxwell. E, na verdade, esse vídeo é só uma revisão de Física 3, não é para ensinar vocês sobre equações de Maxwell. Existem 4 equações que, compiladas, a gente chama de equações de Maxwell. O primeiro conjunto de equações refere-se a como que cargas geram campos. Em particular, o campo elétrico é gerado por uma carga na forma da lei de Gauss, né? A lei de Gauss diz que o fluxo de campo elétrico por uma superfície gaussiana, uma superfície fechada, é dado pela carga contida dentro dessa superfície, né? Então, por exemplo, aqui eu escolhi algumas superfícies. Essa amarelo clara, ela contém uma carga positiva e uma carga negativa. Então a soma dessas duas cargas está dando zero. Significa que o fluxo total nessa superfície amarelo claro tem que ser zero. Esse fluxo, por exemplo, é positivo aqui em cima, né, porque tem campo elétrico saindo, e lembrando que essa superfície ela é orientada para fora, é uma superfície gaussiana. A superfície fechada é orientada para fora. Então aqui ele é positivo, esse produto escalar, campo elétrico vezes o elemento de área é positivo. Aqui ele é negativo, aqui o campo elétrico está penetrando na minha superfície. Então, o que esse teorema me garante é que se eu fizer integral em todas essas regiões de RDA, dá zero, porque a carga total que está encompassada aqui é zero. Diferente de, por exemplo, se eu pegar essa superfície amarelo escuro, em que eu tenho uma carga negativa dentro. Significa que tem mais campo entrando do que saindo. De fato, você vê aqui que o campo está entrando de todos os lados nessa superfície, né? A mesma coisa para outra superfície, que tem campos saindo. Então, ela é uma fonte de campos elétricos, uma carga positiva. E aqui está uma outra região, por exemplo, que não tem carga nenhuma dentro, e aí as linhas de campo entram e saem. Toda linha que passa por ela entra e depois sai. Então uma hora conta positivo, outra negativo. No somatório total, o fluxo também é zero aqui. Mais uma vez, resultado de não ter carga nenhuma dentro. Se vocês forem lembrar, a lei de Gauss, a partir da lei de Gauss, você consegue concluir tudo sobre a eletrostática. Inclusive, por exemplo, a lei de Coulomb, que rege como que cargas pontiformes geram campos elétricos. A lei de Coulomb é um caso especial da lei de Gauss. Da mesma forma, existe uma lei de Gauss do magnetismo, né? Lei de Gauss. Opa, não ficou bem escrito não, foi mal. Gauss. Do magnetismo. A lei de Gauss do magnetismo, a princípio, seria a mesma coisa. O fluxo de campo magnético é proporcional à carga magnética encompassada, digamos assim, né? Na carga elétrica, a gente tem carga elétrica tradicional. Magnético, não existe uma carga magnética, não existe um monopolo magnético. Então, monopolo magnético nunca foi observado. Não tem nenhuma regra fundamental que proíba a existência de um monopolo, mas nunca foi observado. Então a gente bota zero aqui. Se um dia a gente observar, a gente vai descobrir como é que é essa relação, e aí vamos botar outra coisa aqui do lado direito. Mas por enquanto nunca encontramos, então significa que a lei de física confirmada experimentalmente tem zero aqui na direita, a lei de Gauss do magnetismo. Da mesma forma que essas leis que regem as fontes de campo elétrico e magnético, existem leis de indução. O que é uma lei de indução? Significa que campos elétricos e campos magnéticos podem gerar um ao outro. Ou seja, se eu pego um campo magnético e faço ele variar no tempo, por exemplo, sacudindo um ímã aqui, eu gero campos elétricos na forma dessa circulação de campo elétrico. Eu gero aquela força eletromotriz que a gente já estudou em Física 3.
Então, essa integral em torno de um circuito do campo elétrico é determinado por variações de campo magnético, né? Isso é chamado de lei de Faraday da indução. Da mesma forma, existe um equivalente ao contrário, né? Que é a lei de Maxwell de indução. Ou seja, você fazendo o campo elétrico variar no tempo, isso dá origem a uma circulação de campo magnético. Isso é estudado no finalzinho de Física 3, então é uma parte que fica realmente um pouco mais solta, nem sempre a gente estuda com muito detalhe. Mas eu estou aqui relembrando, e a ideia basicamente é que essas duas coisas são análogas entre si. E o caso que é mais estudado em Física 3 é o caso de quando você tem um capacitor carregando ou descarregando. Por exemplo, aqui no caso tem corrente passando aqui, está carregando, está acumulando cargas positivas desse lado e negativas desse lado, e esse campo elétrico está variando no tempo. Esse campo elétrico variando no tempo significa que se eu pegar um circuito amperiano aqui dentro, eu vou ter um fluxo de campo elétrico variando no tempo, o que me dá uma circulação de campo magnético. Então, eu estou pegando agora essas placas paralelas e estou olhando elas deitadas, né? Então, olhando deitado aqui, eu tenho entrando na folha o campo elétrico, que está representado por esse X aqui, e esse X que está variando no tempo dá origem a uma circulação de campo magnético, que são essas setinhas verdes aqui, né? São os vetores de campo magnético induzidos. Então, lei de Maxwell da indução. Essa lei de Maxwell da indução, na verdade, ela é parte da história toda. A gente sabe que existe a lei de Ampère também, né? A lei de Ampère simplesmente te diz que aquele campo magnético ele pode ser gerado por campos elétricos que variam no tempo, mas pode ser simplesmente gerado por corrente elétrica. Só do fato de você ter cargas se movendo, isso gera campos magnéticos. Inclusive, a gente, em Física 3, estuda primeiro isso e depois a contribuição do Maxwell para a lei de Ampère. Então, tradicionalmente, a gente começa pela corrente que está sendo encompassada em um fio, né? Desculpa. Quando você tem um fio com corrente passando em uma certa direção, um circuito amperiano que eu desenho aqui, um circuito abstrato, matemático, vai ter campos magnéticos sendo gerados aqui, em todo o entorno, seguindo a lei de Ampère. Ok? Então é comum também, às vezes, se referir a esse termo aqui, né, que está multiplicando μ0. Repara que ele tem a mesma dimensão de uma corrente. Aqui está a corrente de fato, aqui está esse termo de Maxwell. É comum a gente chamar isso de corrente de deslocamento, apesar disso não ser uma corrente de fato, no sentido de não haverem cargas se movendo em nenhum momento aqui. Aqui é de fato apenas uma coisa com unidades, com dimensões de corrente. Então, as leis de Maxwell, ou as equações de Maxwell, seria um termo mais correto, porque são leis físicas separadas que foram compiladas pelo Maxwell, estão mostradas aqui. É um conjunto de 4 equações, que são a lei de Gauss de eletricidade, lei de Gauss do magnetismo, lei de Faraday e lei de Ampère-Maxwell. Essas 4 equações são muito poderosas. Elas descrevem todos os fenômenos eletromagnéticos conhecidos pela humanidade. Essas equações são válidas até hoje, continuam sendo dessa forma, mesmo com quântica, mesmo com relatividade, elas continuam sendo válidas. E o conjunto delas, quando tratado matematicamente,
leva a uma conclusão poderosa, que é uma das maiores conclusões científicas da história da humanidade, que é a de que o eletromagnetismo e a ótica, ou seja, o estudo da luz, são interrelacionados. Ou seja, resolvendo esse conjunto de equações, que é um conjunto difícil, complicado, com os métodos que o Maxwell resolveu, você consegue demonstrar que essas equações são as regras básicas que determinam a existência de luz. Então você vai ver aí pelos corredores da universidade, às vezes, uma camisa brincando. E Deus disse, e aí tem essas equações enumeradas, e a luz se fez. Porque aqui estão todos os ingredientes necessários para se fazer a luz. Só para complementar, nessas camisas, em geral, as equações não estão mostradas nesse formato. Esse formato que eu estou mostrando aqui é chamado de formato integral, equações de Maxwell na forma integral, que é descrito como integrais dos campos. Existe a possibilidade de você fazer a passagem para a forma diferencial, e isso vai ser um tópico avançado na nossa matéria. Então, por exemplo, essa equação aqui, possivelmente você viu já lá em Física 3, que ela pode ser escrita na forma de divergente do campo elétrico é igual a densidade volumar de carga dividido por ε0. Esse é um exemplo de você transformar uma equação integral numa equação diferencial. Então essa aqui é a forma diferencial, que é uma forma muito útil, diria mais útil em física do que as formas integrais, mas um pouco mais complicada. Você tem uma continha de física 3, de cálculo 3 para fazer entre uma e outra. Então a gente vai considerar isso um tópico um pouco mais avançado, e por enquanto vamos carregar nos vídeos a forma integral.